vocês estão? Gratos a Deus, né? Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês estarem até aqui acompanhando, né, e participando dessas aulas que estão sendo ministradas, né? Hoje nós temos a nossa lição de número 8, deixa eu sumir aqui para vocês poderem visualizar melhor, que é justamente a batalha contra Ai, certo? Nós vamos entender aí um pouco como foi essa batalha, o que foi que aconteceu, não? Creio que vocês também já leram a lição, então já sabem, tá? Então, muitas informações, pessoal, às vezes eu acabo não dando aqui, justamente porque já está na lição, certo? Então, para não se tornar repetitivo, tá bom? Mas aí, eu trouxe aqui muitas informações que são relevantes, né, para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus, né? Tudo com base no guia que nos é ofertado. Nós temos aí a batalha contra Ai, a lição de número 8, nós vemos que na lição passada, né, Israel, ele vence, né, o primeiro inimigo, né, que era justamente Jericó, tem a primeira grande vitória, né, e o povo lá daquela cidade, daqueles reinos, eles estavam realmente assustados com tudo que Deus tinha feito, certo? Então, hoje nós vamos entender um pouco mais como é que Deus trabalhou na vida do povo dele, né, do povo de Deus. Nós temos aí o texto do dia, pessoal, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, é bem conhecido, né? Diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. A nossa síntese de hoje, nós temos o pecado de um único homem, fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Certo? E agora nós vamos para os objetivos, né? Como sempre, para que vocês possam estar cientes do que é que nós vamos tratar hoje na lição. Nós temos aí 3 objetivos, como de costume. O primeiro, refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai. Então nós vamos entender todo o contexto, né? Como foi que ocasionou essa derrota. Compreender, compreender também o motivo que levou os hebreus a essa derrota. Vamos falar um pouco sobre pecado hoje, tema muito importante, né? E conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina, tá certo? Vamos agora, pessoal, para a leitura do texto bíblico. Eu peço que vocês acompanhem, tá? E diz assim, prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Pessoal, prestem muita atenção nesses detalhes, porque nós vamos ver a influência de tudo isso aqui, tá? Então, nós já temos aqui informações muito importantes que nós vamos tratar, né? Sobre o pecado de Acã, vamos tratar sobre a ira do Senhor, e vamos tratar também sobre algo que agora mais no início, sobre essa questão que eles subestimaram o povo de Ai, né? Mas nós vamos entender tudo isso. Versículo 4. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Ou seja, eles não conseguiram derrotar, né? E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água, né? Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Vamos para o próximo versículo, versículo 7. E disse Josué, Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué,
levante-te, porque estás prostrados assim sobre o teu rosto. Versículo 11. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Vamos lá? Na introdução, né, só para nós entendermos um pouco o que é que acontece, né, já falei aí que o povo de Israel ele enfrenta a sua primeira guerra, né, que é sobre Jericó. Deus dá todas as ordenanças, eles fazem conforme Deus tinha ordenado, exceto em algum ponto, mas nós vamos entender isso mais à frente. A guerra contra a cidade-estado, né, fortificada, chamada Ai, né? Nome diferente, né, não é comum na nossa cultura. Geralmente, nós temos esses... Perdão. Nós temos geralmente esses nomes, né, nessas cidades-estados que eram daquela região. Mas aí nós precisamos observar o seguinte, né, que aquela cidade era uma cidade que ficava numa região muito estratégica, tá? Era uma cidade, porém, pequena, era menor do que Jericó. E talvez por isso é que o povo de Israel, Josué, tenha subestimado aquela cidade. Que viram, não, nós derrotamos a cidade de Jericó, que era uma cidade bem mais fortificada, tinha bem mais preparo, né? E agora Ai é uma cidade-estado, mas é uma cidade bem menor, né? Embora estivesse ali numa região estratégica. Mas aí nós vemos um grande problema, porque ao subestimar, né, eles se esqueceram de que quem fez com que eles ganhassem a guerra contra Jericó, né, foi Deus, e não o poder bélico de Israel. Até porque Israel tinha passado ali 40 anos no deserto, como vocês bem sabem, e no deserto eles não tinham realmente armas com toda a estrutura que aquelas cidades, que aqueles reinos possuíam, né? Então, é importante termos noção disso. Então, o que acontece? Israel subestima, né, esse povo, e aí eles vão e são derrotados. Né? Tem ali uma perda de 36 homens, né? Numericamente pode ser um número pequeno, mas mostrava que realmente que Deus não estava com eles, né? Por isso também que eles fugiram. Israel, no final, ele vai se arrepender e vai voltar a depender de Deus, tá certo? Então, basicamente isso que nós vamos ver hoje na lição. Nós vamos agora entender um pouco mais o que foi que aconteceu antes, né? Nós temos aí o comentarista, ele vai trazer no livro de apoio, esse livro aqui, que é muito legal, até para nós entendermos um pouco melhor qual foi a ideia, para que o comentarista pudesse construir. Aqui ele também cita alguns comentários que ele não cita na lição. E aí nós vamos ver essa escada descente, né, de José. José não, perdão, é Josué, tá, pessoal? Botei errado. Nós temos aqui, primeiro que ele delega, né, a responsabilidade indevidamente, né, aquela questão dele mandar aqueles espias irem para lá e confiar no que eles tinham falado. Nós vemos também que ele possui uma visão equivocada, né, sobre toda a situação, principalmente que, se vocês observarem, em nenhum momento ele convocou a Deus, ele perguntou a Deus se era para eles realmente atacarem naquele modo ou não. Tá? Nós vemos que depois, quando ele se prostra diante de Deus, Deus vai e diz, olha, a estratégia para vocês ganharem, para vocês conquistarem, dominarem Ai é essa, sabe? Então, é uma questão importante. Segundo, que eles subestimam o inimigo, né, que eu já falei há pouco, e muito junto com essa questão de subestimar, nós temos essa questão de confiar em si mesmo. Né? Nós vamos ver nos próximos tópicos que essa questão da subestimação e a autoconfiança, elas andam lado a lado, né? Mas, porém, são prejudiciais para a vida do cristão. Nós temos aí outro problema, no caso aí, esse problema já é mais para a vida específica de Acã, em que achar que o pecado ele não traz consequências, né? Sem falar a principal consequência, que é justamente a morte, né? Por causa do pecado. Enfim, segundo, nós vamos ver que depois, né? No caso, outro ponto, né? Que é importante, acho que viria um pouco antes, né? Do que essa do pecado, é justamente que Josué, ele passa a culpar Deus, né? Ele, naquela oração, aparentemente, ele parece culpar, questionar a Deus por causa de tudo que estava acontecendo. Mas nós vamos estudar isso mais a fundo. Pessoal, o primeiro tópico, tá? Nós temos aí a derrota em Ai, tá? E aí o primeiro subtópico nós temos o perigo do pecado, né? Eu acho que todo mundo já sabe o quão perigoso, o quão danoso o pecado é para nós, cristãos, né? Foi através do pecado
que o homem foi expulso e passou o salário do pecado, né, foi a morte, é a morte, né? Nós sabemos disso, através do pecado, Adão e Eva foram expulsos, né? E aí veio a queda, né, de toda a humanidade. Mas aí, graças a Deus pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que se entregou por nós para que nós hoje pudéssemos ter vida, né? Graças a Deus por isso. Mas aí nós vemos duas questões muito importantes, né? Israel e Josué, eles subestimam aquele adversário, né? Porque eles veem ali, não, é uma cidade pequena, é uma cidade importante, mas é uma cidade irrelevante, né? Tem força e tal, mas isso é um grande problema, pessoal, quando nós subestimamos, né? E outra coisa, o fato de Israel fazer isso mostra que realmente eles estavam, aparentemente, parece que eles esqueceram de que foi Deus que deu a vitória para eles em Jericó, e não eles, né? E aí é uma grande questão. O povo de Israel precisava entender que quem estava dando aquelas vitórias, quem ia entregar, aqueles reinos nas mãos deles, era justamente Deus. Não era a força do braço deles, não era a capacidade de guerra, a capacidade bélica deles, não, era Deus. E eles precisavam confiar em Deus. Então, a partir do momento que eles subestimam, eles não, só precisa trazer 3 mil, 3 mil soldados, né? Porque nós conseguimos derrotar. Ele já mostra ali que eles estavam confiando na força do seu próprio braço, né? Não estavam confiando que Deus ia poder entregar aqueles homens nas mãos deles, né? E aí nós vemos como isso acabou afetando Israel, né? Porque eles confiaram em si e foram atacar. Mas nós temos aí outro problema que está muito por trás disso também, né? Israel errou por ter subestimado, por ter colocado ali sua autoconfiança, mas também Deus permitiu que aquilo acontecesse. Por quê? Por causa do pecado. Um pecado que estava oculto, né? Que foi o pecado de Acã. Nós vamos ver isso mais a fundo. Aí nós vemos, né, ao longo da história, vários homens, né, que foram afetados justamente por isso, porque chegaram um momento que subestimaram, que estavam num nível de autoconfiança muito grande e acabaram se afastando de Deus, acabaram tendo esse relacionamento com Deus prejudicado, né, pessoal? E bem assim na nossa vida, nós precisamos ter sempre esse cuidado, né? Existe um versículo na Bíblia, eu acabei esquecendo de colocar aqui, né, que aquele que estiver em pé, ele cuide que não cai, né? Porque nós, como cristãos, precisamos ter sempre essa ciência. Né? Nós não podemos acharmos, eu sou um super-herói e tal, impecável, em nenhum momento eu vou cair. Não, nós precisamos pedir, claro, misericórdia a Deus e ajuda, para que Ele possa nos ajudar, para que nós não venhamos a cair em tentação. Né? É algo que está até na oração. E aí nós precisamos fazer isso, né? Não podemos usar essa questão de, eu sou um super crente, eu sou uma pessoa impecável, que nunca vou pecar, sabe? Mas estarmos sempre prontos, com humildade diante de Deus, reconhecendo que nós necessitamos dele e que nós precisamos dele. E sem a ajuda do Espírito Santo, pessoal, nós não conseguimos fazer essa caminhada cristã, sabe? Quando nós estamos cheios de autoconfiança, também já mostra que nós estamos distantes de Deus. Nossa única confiança que nós precisamos ter é em Deus, é no nosso Pai que está conosco e nos guia e nos conduz, né? E nos deu a vida eterna. Nós precisamos confiar nele, certo? E aí nós temos justamente a questão do pecado na vida cristã, também outro ponto importante, né? Primeiro que, obviamente, pessoal, o pecado é abominação contra Deus, né? De forma alguma glorifica a Deus. Então, já vai um ponto aí muito importante para negativo, claro, do pecado, né? Mas aí nós vamos ver que, infelizmente, na nossa vida, né, nós vamos enfrentar situações em que nós podemos pecar, vamos pecar em algum momento, né? Obviamente. Às vezes você está lá dirigindo no trânsito, de repente alguém passa na sua frente, você deu um grito, quando você olhou, pequei, ou então pensei mal, né? Nós somos seres humanos, mas a questão é como nós tratamos o nosso pecado, né? Nós vamos encobri-lo ou nós vamos confessá-lo, sabe? Quando o pecado ele não é tratado, eis aí o problema na vida do cristão, certo? Mas quando ele é tratado, nós sabemos que Deus, que Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado, e isso é maravilhoso, né? Vamos aí para o próximo tópico, o pecado de Acã, né? Gente, primeiro só para explicar, né? Lá no versículo, no capítulo anterior, na lição anterior, nós vimos o quê? Que Deus, ele manda que o povo ataque Jericó, né? Mas aí o ouro, essas questões mais valiosas não eram para os israelitas pegarem, né? Era para eles entregarem
para que futuramente fosse utilizado na obra do Senhor. Mas é o que foi que eles fizeram? E Deus disse, olha, gente, não peguem nada para si. Mas o que Acã faz? Ele ignora essa situação, ele põe os olhos nisso, ele deixa que a cobiça domine ele, né? Isso ele vai explicar mais à frente depois, no momento onde lançam a sorte, ele confessa o pecado dele, certo? Ele vai explicar o que foi que aconteceu ali na hora para que ele pudesse fazer isso, tá? Mas aí ele vai e pega, né? Ele pega esses despojos babilônicos e aí ele vai e guarda na sua própria tenda. E deixa lá guardado. Mas, pessoal, uma pergunta que vocês podem fazer. Se o pecado foi de Acã, por que todo o povo de Israel pagou? Né? Porque ali ele é o povo da aliança. Né? Nós, como igreja, precisamos ter sempre essa noção. Né? Que Deus, quando sempre olha para nós, ele olha ali também como, não individualmente necessariamente, né? Nesse sentido, mas como um povo, né? O povo da aliança, o povo de Deus. E aí, nesse momento, essa aliança ela tinha sido prejudicada por causa desse pecado. Né? E aí, por causa disso, suscitou a ira de Deus. Deus ficou irado com aquela situação. Né? É um ponto que nós vamos tratar mais à frente, essa questão da ira divina, certo? Mas aí nós vemos como é que o pecado, no caso, ele deveria ser tratado. Né? Primeiro, tem que ser tratado rapidamente, com graça e misericórdia. Né? Muitas vezes, algumas pessoas quando pecam, nós ficamos postergando essa questão de confessar, de chegar diante de Deus, nos humilharmos diante dele e falarmos para ele o que realmente aconteceu, né? E aí nós precisamos entrar na presença de Deus com essa sinceridade, reconhecendo o que nós fizemos, né? Davi, por exemplo, nós temos um exemplo, ele pecou, e aí só depois de 1 ano que ele foi confessar, que ele confessou o pecado. E olha que ele só confessou porque o profeta Natan chegou até ele, e usado por Deus, obviamente, né? E o confrontou. E aí ele foi e confessou o seu pecado, né? Mas aí eu coloquei uma observação aqui, não se sabote, né? Seja sincero. Pessoal, isso é muito importante porque nós vemos essa atitude na vida de Acã, de certa forma, porque veja que ele não fala em nenhum momento, né? Deus dá ali uma oportunidade, Deus quando vai responder Josué, Deus vai dizer, olha, santifica o povo hoje e tal, mas ele não disse, ele vai deixando até o último momento, até o momento que ele foi ser confrontado, para que para que ele viesse a confessar. Né? E o pecado não pode agir assim. Às vezes as pessoas ficam até usando desculpas bíblicas, até pegando textos fora do contexto e utilizando como desculpas e até se sabotando, se enganando. Né? E nós precisamos ter esse cuidado, tanto em nós mesmos, né, quanto também quando estivermos aconselhando algum amigo, algum irmão em Cristo. Tá? E aí nós vemos a importância do arrependimento e confissão. Certo? Nós vemos aí esse versículo de 1 João, né? Que o Senhor Jesus ele nos purifica de todo pecado, né? E o que Deus quer de nós é um verdadeiro arrependimento, né? Um arrependimento verdadeiro, genuíno, né? Não aquele remorso, sabe? Porque às vezes você pode ficar triste e tal, mas não por causa do pecado, não porque o pecado ofendeu a Deus, mas por causa das consequências. Isso aí é um grande problema, tá? Nós precisamos verificar, poxa, eu pequei contra o Senhor, mas por que eu me arrependi? Será que eu me arrependi de verdade? Será que eu deixei aquelas atitudes, eu abandonei aquelas ações? O que é que eu tenho feito para não voltar a cometer aquele pecado, sabe? Então, assim, nós como cristãos precisamos ter sempre isso em mente, certo? Ou então eu só pedi o perdão porque uma pessoa descobriu e mesmo assim por causa das consequências daquele pecado, sabe? Nós precisamos analisar isso, fazer essa autoanálise sempre. Tá? E aí nós vemos, né, confissão vertical foi confissão horizontal. Nós temos que confessar, claro, os nossos pecados diante de Deus, certo? Mas ao mesmo tempo também nós precisamos confessar aos nossos irmãos, né? Justamente porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a partir do momento que eu peco, e é um pecado que o pecado ele passa a ofender, é claro, também os meus irmãos em Cristo, eu preciso confessá-lo, eu preciso confessar diante da igreja, certo? Para quê? Para que haja cura, certo? Então foi justamente uma coisa que aconteceu com Acã, que foi um pecado individual, só ele que pecou, mas todo o povo de Israel foi prejudicado. E por mais que nós achemos que não, mas os nossos pecados eles acabam também prejudicando aquilo que está à nossa volta, né? E é muito importante nós termos esse coração sincero, né, pessoal? É muito importante também essa questão da confissão horizontal, porque vai muito que justamente com os nossos irmãos, ou até mesmo, caso necessário, com o pastor da igreja,
porque evita que nós caiamos novamente no erro, certo? Quando nós passamos a confessar, então, por exemplo, digamos, eu tenho um pecado, sei lá, deixa eu ver. Em situações eu posso xingar as pessoas, digamos, né? Que seja um pecado meu nisso. Mas aí, a partir do momento que eu chego pro Pedro, eu sou João Pedro, tá? Então, a partir do momento que eu chego pro Pedro e eu digo assim, Pedro, olha, eu tenho uma dificuldade, eu pequei contra o Senhor, tenho falado que não agrada a Deus, sabe? Então, sendo uma pessoa espiritual, o Pedro, ele vai me ajudar a caminhar, ele vai orar comigo, ele vai ser um amigo ali espiritual. Então, precisamos, claro, ter essa prática de confessar os nossos pecados, né, e não esconder, certo? Então, precisamos confessar diante de Deus, né? Leiam essas referências, por favor, pessoal. Confessar diante de Deus, mas também confessar para os nossos irmãos. Tá? Muitas pessoas às vezes podem utilizar essa desculpa. Não, eu confessei para Deus. Eu acho que não é necessário confessar para a igreja. É necessário confessar com os irmãos. Tá? Então, não guardem pecado como fez Acã, certo? Vamos lá, desculpa. Desculpa. Vamos lá para o próximo tópico. O tempo voa. Uma derrota, né? Então, nós vemos aí já uma questão errada, que foi essa delegação que Josué fez, né? Ele mandou esses espias, né? O comentarista da lição ele vai dizer que não era para ele ter feito essa delegação, era para ele ter ido, né? Porque Deus tinha chamado ele para isso. Ele ainda vai dar uma referência ali em Timóteo também, né? Que Paulo aconselhando Timóteo diz, olha, cuidado, não imponha as mãos sobre algumas pessoas e tal. Vai dar uma série de conselhos pastorais para Timóteo, né? Então, sobre esse cuidado da delegação, para não ser uma delegação errada, né? Mas aí é importante, né, delegar, né? O líder, ele não pode liderar sozinho, né? O líder que vai liderar sozinho, ele é autoritário, né? E vai chegar momentos que ele vai precisar de ajuda de pessoas, mas ele não vai ter ninguém, porque ele lidera de forma autoritária. Mas aí, se nós observarmos, é muito importante que o líder, ele delegue funções. Então, por exemplo, nós temos o pastor da igreja, mas aí nós vemos que tem um irmão que cuida da tesouraria, nós temos um irmão que cuida da secretaria, eu acho que é quase a mesma coisa, mas aí você vê que tem já uma pessoa que lidera o louvor, uma pessoa que lidera ali o evangelismo, entende? Então, assim, veja que a importância do líder fazer essas delegações, porque se ele assume tudo isso para ele, também ele vai ficar com um fardo muito pesado, né, pessoal? Então, é importante fazer isso. A derrota mostrou, claro, que havia algo muito errado, né? Foi um número teoricamente baixo, né? Você faz aí uma conta de 3.000 soldados, você perde 36 mil, 36 mil, é impossível essa conta, mas você perde 36, é um número muito baixo, né? Está ali na média do que é esperado de uma guerra, né? Mas aí, quando nós vemos que Deus tinha falado que ia entregar tudo nas mãos deles, então mostrava que tinha algo errado com o povo de Deus, né? Porque com Deus não há nada de errado. E aí tudo isso gerou, como vocês podem observar na lição, medo, dúvida, eles ficaram apreensivos, né? Foi um choque, porque o povo de Israel tinha acabado de derrotar Jericó, né? As muralhas tinham caído, ali eles tinham invadido, enfim, só a família de Raabe que se salvou, né? A prostituta Raabe, que foi salva, né? Mas aí Deus deu aquela vitória para eles, não foi a força do braço deles, como eu falei. E aí o povo de Israel recebe esse choque, e aí do outro lado, né, pessoal, enquanto os moradores de Ai, eles estavam, como eu posso dizer, ansiosos, né, temerosos com o ataque de Israel, eles começaram a ficar alegres, né, provavelmente, e se confiando, porque eles eram uma cidade menor que Jericó e tinham destruído, tinham derrotado, na verdade, Israel. Mas aí nós vemos o motivo dessa derrota, que era o pecado. O pecado foi o que ocasionou, não o pecado necessariamente, mas o pecado encoberto, o pecado não confessado, sabe? O pecado que não foi tratado acabou ocasionando essa derrota do povo de Israel. E aí nós vemos a reação de Josué diante dessa derrota, né? Primeiro, nós vimos um ponto muito positivo, né? Ele, diante da derrota, ele vai e se prostra diante de Deus, né? É importante destacar isso. Ele foi para o lugar certo, ele foi para o lugar onde ele deveria ir.
e bem assim nós devemos agir, né? Ele reconhece, claro, que Deus deveria ser glorificado. Você pode observar até na própria reclamação, no próprio momento que ele está colocando a culpa, como o comentarista comenta em Deus, vocês podem observar que ele faz questão de querer, de entender qual era o objetivo de tudo aquilo que estava acontecendo. Era que Deus fosse glorificado, sabe? Então, é interessante nós observarmos esse ponto também. Mas aí, quando ele coloca essa culpa, né, sobre o fracasso, a culpa do fracasso sobre o Senhor, né, aí ele faz o erro que ele não deveria ter cometido, né? Mas aí nós entendemos que ele é um ser humano, né, estava ali numa situação muito complicada, né? Eu imagino assim a cabeça de Josué, o que estava passando na cabeça dele, porque ele tinha passado por diversas decepções durante o deserto, né? E agora chega um momento onde Deus tinha dito que ia fazer vitoriosos e tal, e aí de repente acontece uma derrota dessa, né? Então vocês viram na leitura o que é que acontece com aquele povo, né? Mas aí, gente, coloquei uma observação, uma aplicaçãozinha, não querendo fazer um sermão, por favor, longe de mim, mas é interessante nos observarmos como nós temos agido, né, diante das nossas derrotas, diante dos nossos fracassos, né? Infelizmente, nós temos visto aí no mundo muito essa teologia da prosperidade, essa teologia do triunfalismo, onde diz que nós sempre vamos vencer, vamos ganhar, né? Mas quando nós vamos para a vida real, nós sabemos que não é bem assim, né? Que nós enfrentamos lutas, que nós enfrentamos decepções, que somos traídos, temos prejuízos financeiros, enfim, diversos problemas que nós podemos enfrentar. Mas como é que nós temos lidado quando esses problemas acontecem? Como é que nós temos agido, sabe? Temos voltado diante de Deus, pedindo ajuda, pedindo que Ele nos socorra, pedindo que Ele esteja conosco, ou nós temos nos voltado e culpando o Eterno por tudo isso, né? Durante essa pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se colocando assim. Ao invés de se voltarem para Deus em adoração, em louvor, se voltam a Deus em murmuração, reclamando do Eterno, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor é bom, por que permite isso? Por que permite essa situação? Sabe? Mas que nós venhamos a ter essa humildade diante do Eterno, certo? Nós vemos aí, né, Deus ele vai abrir o entendimento de Josué. Até todo esse momento, Josué não sabia o que tinha acontecido. Josué não sabia que Acã tinha cometido o pecado, né? Então, por isso também que ele se revolta, ele fica dessa forma diante de Deus, né? E aí, Deus vai dizer: olha, Josué, se levante, né? Não ore, pare de orar, se levante, porque você precisa fazer alguma coisa, né? Você não sabe o que aconteceu. O povo de Israel pecou contra mim, quebrou o concerto que eu fiz com eles, sabe? Então, nesse momento que Josué ele se levanta e aí ele passa a entender o que é que realmente tinha acontecido, certo? E é interessante isso, né, pessoal? Como Deus é misericordioso, porque Josué reclamando ali que só, e Deus diz: ei, jovem, não é assim não. Você não sabe nem um terço do que está acontecendo, né? Como aconteceu lá com Jó, né? Mas mais ou menos assim. Jó, ele começa a questionar, a fazer várias perguntas, e Deus vai e faz algumas perguntas e Jó não sabe responder nada, né? Mas vamos adiante, né? Acã, ele toma do anátema, né? Esse anátema, como eu expliquei logo no início, era algo que era proibido para ele pegar, né? Ele não podia ter pego de forma alguma. Era para eles juntarem, né? Para que futuramente eles pudessem utilizar na construção do templo, por exemplo, né? Era do Senhor, né? Era para ser consagrado ao Senhor, melhor dizendo. E aí, nós vemos que esse foi o principal motivo da derrota, né? E aí, o que foi que eles fizeram? Eles lançaram sorte, né? Nós temos aí, nessa parte desse lançar sorte, nós vamos ter alguns debates algumas divergências entre alguns comentaristas sobre como era feita, né? Uns vão dizer que é justamente o que o comentarista da lição ele vai defender, que eram colocadas pedras cerâmicas em uma espécie de vaso, e aí eles iam retirando de acordo com isso, eles iam lançando essa sorte. Outros vão dizer que eram as pedras do... Nossa, eu esqueci o nome, pessoal, mas era de uma parte da roupa sacerdotal, tá? E aí eles pegavam essas pedras, e aí de acordo com essas pedras eles iam lá, sorteavam
sorteavam e viam qual era a tribo, e aí depois a família, enfim, iam até descobrir quem era a pessoa. E foi assim que fizeram, né? Então tem esses dois pontos, os dois, claro, podem levar, obviamente, a essa ponto, mas não é a parte principal daqui. Mas aí nós precisamos observar também a questão do coração de Acã. Provavelmente, né, Acã ele tinha ali menos de 20 anos quando ele saiu do Egito, né, então por isso também que ele sobreviveu, e aí ele acompanhou todos os milagres que Deus tinha feito, né? Ele era um soldado, né? Mas aí o coração dele, né, não tinha sido ainda transformado por Deus, no sentido de que ele passou a desejar esses despojos babilônicos, né, que não eram para ele pegar, né? Ele desobedeceu a Deus e foi um erro grave, né, pessoal? E aí nós vamos ver que aparentemente, né, o pecado, ele no primeiro momento ele pode parecer atrativo, né? Ele pode parecer bom, né? Eu estava conversando com um amigo hoje, ele comentando assim sobre isso. Mas o pecado é tão bom, é tão legal assim, mas nos afasta de Deus, nos coloca para longe de Deus, sabe? Então não podemos nos iludir com a boa aparência do pecado, os prazeres que ele pode oferecer, que são momentâneos, né? Nós precisamos ter sempre essa noção que melhor do que tudo isso é a graça de Deus. Melhor do que tudo isso é ter o amor, a bondade, a misericórdia do nosso Deus, é caminhar em um relacionamento saudável com o nosso Deus, é ser fiel ao nosso Deus. Isso não se compara, certo? É aquilo que Deus tem preparado para nós. Não se compara com nenhum prazer que teremos aqui, oriundo, é claro, de um ato pecaminoso, certo? Então, não deixemos ser enganados por Satanás, né? Quando apresenta esses, como minha mãe falava antigamente, esses pratos, né? Para que nós possamos cair achando que é uma coisa boa, né? Mas bom mesmo, só Deus, né? Vamos lá? Pessoal, a ira do Senhor, ela se acende, né? Ela se acendeu contra Cã, contra o povo, né? Eu já expliquei isso, né? Um pouco atrás, né? Porque essa ira de Deus ela se acende contra todos, né? Por causa daquela questão ali da aliança, né? Era o povo da aliança, né? E aí nós vemos que as consequências do pecado, né? Primeiro, é importante destacar, depois que eles lançam a sorte, o que é que vai acontecer? A sorte vai cair na tribo, depois na família, e na família vai cair em Acã. Né? Acã espera ali até o último momento para confessar o pecado dele. Né? Ele só confessa mesmo quando a sorte cai nele, mas ninguém escapa das mãos de Deus Todo-Poderoso. Né? E aí, pessoal, ele confessa. Né? Uma coisa que eu acredito é que a confissão dele foi sincera, sabe? Eu vi alguns comentaristas falando antes de trazer essa aula para vocês, que a maioria acreditam que esse arrependimento de Acã foi um arrependimento sincero. Principalmente porque no momento que ele vai se arrepender, ele vai dizer tudo o que aconteceu com detalhes, certo? Ele não fala mais ou menos, sabe? Ele já vai direto ao ponto. Uma pessoa, quando geralmente ela não está querendo confessar todo o pecado, ela só conta algumas partes, só conta alguns detalhes, nunca conta o todo, sabe? Mas Acã não, ele conta tudo o que ele fez, certo? Claro, obviamente, ele só confessou porque Deus fez lá que a sorte caísse sobre ele, porque Deus o confrontou. Senão, talvez ele não teria confessado, assim como no exemplo de Davi. Pessoal, um caminhão aqui, se ouvir um barulho, peço desculpa, tá? Mas aí ele confessou, acredito que seja uma confissão sincera. Entretanto, mesmo sendo uma confissão sincera, não quer dizer que porque nós confessamos os nossos pecados que nós não seremos atingidos pelas consequências do pecado, certo? Então não quer dizer, eu fiz isso, isso e isso. Por exemplo, a pessoa pecou, sei lá, dirigiu bêbada, fez alguma coisa assim, ela pode se arrepender, né? Ou então a pessoa cometeu um assassinato e aceitou a Jesus, por exemplo, ela vai se arrepender, né? Ela se arrepende, ela confessa o nome de Jesus, mas aí, a partir do momento que ela cometeu esse crime, né, ela vai ter as consequências do pecado dele, né? E bem assim foi com Acã.
Acã, ele cometeu esse pecado, e aí lembra daqueles 36 homens, né, que foram mortos? Então, eles foram mortos por quê? Por causa do pecado dele. Então, por causa do pecado de Acã, certo? Então, por causa disso, Acã e sua família teria que morrer. Ah, mas a esposa, os filhos, gente, se vocês observarem, não eram pouca coisa, sabe? Então, não é possível que ninguém lá na tenda dele viu o que Acã tinha feito, né? Então, assim, toda a família pagou junto com ele, certo? Nós vemos em outras partes das escrituras também isso de esposas que mentiram. Você vê aí, por exemplo, Ananias e Safira, né? Ele mente, né? E depois ela vai e eles tinham feito a mentira juntos, né? E aí a consequência dos dois é terrível. E bem, assim foi nesse caso, né? Os dois pecaram contra Deus, toda a família pagou. Nesse caso, né, eles foram lá apedrejados, e no local onde foram apedrejados, né, Deus fez com que eles fizessem um monumento, para que quando o povo de Israel passasse por aquela região, eles se lembrassem do que foi que aconteceu, né, do pecado de Acã, para que eles não viessem a fazer isso, não viessem a cometer isso, certo? Então, essa parte aqui das consequências é muito importante, tá? Deus entrega a cidade de Ai, né? Acho que o pessoal de Ai estava tudo alegre, né? Estavam agora confiantes, achando que agora ninguém mais derrotava eles, né? E assim, o pessoal naquela época tinham muitas questões dos deuses, sabe? Era como se fosse, o Deus de Israel não é forte, o Deus de Israel não tirou eles do Egito, não abriu o Mar Vermelho, não abriu o Rio Jordão, tal, e nós derrotamos esse povo, tal. Então tinha muito essa questão de acreditar que os deuses deles eram mais fortes, tá? Mas aí nós vemos que esse jogo vira, né? Mediante ao arrependimento daquele povo, mediante a confissão do pecado, né? As consequências foram feitas, e aí Deus muda o quadro, né? Como nós falamos. Deus vai restaurar a fé do líder, né, que era Josué, que estava ali meio abaladíssimo, né, na verdade, nós vemos por causa de tudo isso, da derrota, e nós vamos ver agora que Deus dá essa possibilidade deles, desculpa, nós vemos agora essa possibilidade, nossa, me engasguei, pessoal, desculpa, nós vemos agora essa possibilidade que Deus dá do povo lutar, guerrear novamente contra Ai, e agora com uma diferença. Eles estavam confiando não nos seus braços, mas confiando em Deus. Nós vemos aí que Deus sempre ele nos dá nos permite, né, que possamos recomeçar. Né? Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso é esse. Na verdade, nós temos sempre essa chance aí de nos arrependermos e voltarmos para o caminho do Senhor, né, e fazermos de acordo com a palavra dele. Nós vemos aí que Deus vai mudar a estratégia, né? A estratégia do homem é muito fraca, né? Eles disseram assim, vem 3.000, Deus muda a estratégia, Deus vai dizer, olha, eles vão pensar agora que vão estar ganhando, vocês vão fugir, quando eles fugirem, vocês dão o bote, né? Vocês vão atacar a cidade, vocês atacam eles. E essa estratégia de Deus, por ser de Deus, obviamente, deu certo, né? Então, assim, pessoal, uma coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos confiar nos planos de Deus, nós precisamos confiar na direção divina e não nos nossos planos, né? Os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos, né? Nós estamos falando aí da sabedoria do Eterno, do Criador de tudo isso, né? Deus é soberano e nós precisamos confiar na soberania dele, né? Então, graças a Deus, Deus tem uma estratégia aí muito legal, assim, gente. É certeza que os autores aí de filmes de Hollywood, dessas coisas, com certeza se inspiram aqui, porque Deus deu uma estratégia muito boa para que eles pudessem ganhar, né? Eu, particularmente, quando estava lendo, eu vibrei muito pela forma como Deus trabalhou, né? Glória a Deus por isso. Nós vemos aí um culto da restauração, né? Nossa, meu tempo está se acabando, mas nós vamos ter ali um momento de celebração, de alegria, de agradecimento por tudo que Deus tinha feito, né? Esse renovo, né? O povo renova esse compromisso com a lei de Deus novamente, né? E aí nós vamos ver a necessidade de ter a palavra de Deus no coração, né? É fundamental isso.
para que o povo de Israel eles continuassem, ganhassem todas as vitórias, todas as guerras, conquistassem toda aquela região. Eles precisavam ter a palavra de Deus guardada no coração deles, né? Porque, por exemplo, Acã não estava com a palavra de Deus guardada, por isso ele deixou a cobiça subir para o coração dele, né? Mas para aquele povo agora, Deus estava novamente dizendo: olha, vocês precisam ter o coração diante de mim, precisam ter a minha palavra, a minha lei no coração de vocês, tá certo? Pessoal, que lição maravilhosa, né? Eu tentei ser mais enxuto hoje, né? Até para não ficar muito cansativo para vocês, mas é aí que nós possamos aprender essa lição, né? Que nós possamos tratar os nossos pecados, que nós não venhamos fazer como Acã, esconder os nossos pecados, né? Nessa caminhada, como eu falei, nós podemos errar, nós podemos falhar, ninguém está isento disso. Mas quando pecarmos, quando errarmos, chegamos diante de Deus, coração contrito, sincero, e confessemos a Ele, certo? Que Ele é rico em perdoar, né? Quando nós chegamos diante dele com sinceridade, nos arrependemos verdadeiramente, não com remorso, Deus nos perdoa, né? Confessemos os nossos pecados, né? Não guarde nenhum pecado, não subestime o inimigo, né? Não subestime Satanás, ele não está de brincadeira, certo? E nós precisamos entender isso, que nós estamos em uma guerra. Não subestime, tá? Não ache que você é forte, porque você não é forte. É o seu Deus, o nosso Deus, ele é forte. Esse sim, tá? E é isso, pessoal. Graças a Deus também, porque ele dá sempre essa segunda chance, né? E nós precisamos ter sempre ciência disso, né? Que Deus é um Deus misericordioso e está sempre pronto para nos perdoar quando nós nos arrependemos e voltamos para Ele, tá? Quando nós voltamos novamente, repito, enfatizando, pessoal, nos arrependemos de coração, com sinceridade, tá? Quero só compartilhar aqui duas coisinhas com vocês, algumas indicações, tá? Foi uma coisa até que eu estava lembrando que sempre eu dou nas aulas, mas aí com a quarentena não estou podendo indicar, mas aí no próprio livro, inclusive, de apoio, ele dá essas indicações, e aí nós falamos muito sobre essa questão da ira de Deus, né? Sem dúvidas, um dos sermões mais famosos que existem, né? O mais famoso, né? Sobre a ira de Deus é esse aqui, do Jonathan Edwards, que é justamente pecadores nas mãos de um Deus irado, certo? Um sermão assim que marcou aquela igreja, certo? Vocês podem encontrar também no YouTube. A CPAD publicou, tem essa publicação, perdão, a CPAD tem essa publicação com os sermões dele e também possui, claro, esse sermão, tá? Mas vocês conseguem achar no YouTube, vocês conseguem achar na internet também. Recomendo que vocês assistam, vejam, leiam esse sermão, é muito produtivo, tá? Para vocês terem uma ideia e pesquisem um pouco sobre como foi que aconteceu. Eu não vou deixar essa para vocês pesquisarem como foi que aconteceu esse sermão e qual foi a reação, o que foi que o povo sentiu, tá? Outro livro também que o nosso comentarista ele utilizou para fazer os comentários foi justamente aí esse livro do C.S. Lewis, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. C.S. Lewis, sem dúvidas, é um dos maiores escritores, teólogos cristãos do século passado, né? Ele, pessoal, que já foi um ex-ateu, então, assim, é muito importante, principalmente para o contexto que nós vivemos, contexto universitário, tá? Vocês estarem cientes das obras de C.S. Lewis. Claro que alguns argumentos que ele vai utilizar em algumas obras não são usados mais hoje. Porém, nós temos uma base muito importante, tá? Nós temos diversos livros, e esse é a indicação, né? Que é um livro de ficção, esse, digamos assim, onde um diabo está ensinando outro diabo como atacar. E ele vai mostrar nesse ponto algumas estratégias que Satanás utiliza para poder lutar, nos atingir de alguma forma, certo? Então, é bem interessante vocês lerem, tá? Uma leitura muito boa, linguagem fácil também, do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis, para quem não sabe, também é o mesmo criador das Crônicas de Nárnia, né? Então, ele é o mesmo autor, tá? Eu não tenho esse livro, eu tenho esse livro, mas eu não tenho com essa edição. Se vocês forem comprar, compre com essa edição, tá bem mais bonita. Eu tenho da antiga editora, tá certo? Mas são leituras muito produtivas, muito proveitosas. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Perdão, pessoal, minha garganta tá horrível.
Mas vamos orar agora agradecendo a Deus, né, por essa aula. Meditem, releiam, leiam a próxima lição, tá certo? Estudem, qualquer dúvida falem conosco, procure seu professor, sua professora, enfim. É muito importante que nesse tempo de pandemia nós não deixemos as dúvidas fluírem. As dúvidas fluírem no sentido de deixarem sem resposta, tá? Então, chegue junto do seu professor, da sua professora, pergunte a eles, questionem a respeito da lição, é muito importante isso, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, só falar, estou à disposição. Vamos encerrar orando. Eu acho que hoje eu bati meu recorde de tempo, tempo resumido. Graças a Deus, a meta foi concluída. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradeço por essa aula, te agradeço por esses homens que escreveram essa lição, né, homens de Deus, que foram influenciados pelo Teu Espírito Santo, mediante as necessidades da Tua Igreja, para que pudesse trazer essa lição tão maravilhosa. Obrigado, Deus, pelas lições que nós aprendemos com a vida de Josué, com a vida do povo de Israel naquela época, Senhor. Que nós possamos pegar tudo isso e aplicar em nossas vidas. Aplicar no nosso cotidiano, aplicar no nosso dia a dia. Pai, especialmente com relação aos pecados, ó Pai. Se existe alguém com pecados não confessados, pecados que não foram postos diante de Ti, Senhor. Pessoas que estão guardando pecados, guardando confissões que eram para realizar, ou então até mesmo de se consertar com algum irmão, pedir perdão, enfim, ó Deus. Que através da Tua palavra as pessoas possam ter sido tocadas, ó Deus. Que elas venham entender que o Senhor é um Deus que preza pela santidade, né? Que nós precisamos reconhecer nossos pecados, que nós precisamos confessar nossos pecados diante de Ti. E que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que está pronto em perdoar, Senhor. Ajuda-os e guarda, Senhor, os Teus servos e livra de todo mal, Senhor. Te apresentamos os nossos pastores, te apresentamos também, Senhor, todos os governantes, ó Pai, que eles possam governar de acordo com o que é correto, né? Que o Senhor possa dar sabedoria que vem do alto, para que eles possam conduzir a nossa nação. Te apresentamos também, Senhor, todos os profissionais da saúde, que o Senhor possa continuar ajudando, dando força, que eles sempre venham reconhecer que o Senhor é o Deus soberano, que o Senhor é o Deus que está sobre em controle de todas, Senhor. Te pedimos também, Senhor, as pessoas que foram infectadas, né? Esse vírus, Senhor, que o Senhor possa ajudá-las, que elas possam encontrar paz em Ti, que elas possam entender que o Senhor é quem dá e quem tira a vida, que o Senhor é o Deus que dá a saúde, e que elas venham entender, Senhor, que elas precisam unicamente do Senhor, que elas precisam unicamente de Ti. Consola as famílias enlutadas, Senhor, nesse momento tão difícil. Pai, abençoa a Tua igreja, que nós venhamos a cada dia mais estarmos unidos, juntos, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Pessoal, graças a Deus por tudo, certo? Qualquer dúvida, novamente, estou à disposição de vocês. Peço desculpa pela minha voz, por ter tossido tanto. Vocês viram alguns momentos que eu travei a garganta. Eu passei o dia praticamente falando tudinho hoje. Mas é isso, eu peço desculpa a vocês, tá certo? E qualquer coisa, estou à disposição. Que Deus possa abençoar vocês cada dia mais. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.